Ex-integrante do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o advogado João Bosco Luz vê conflito na decisão de Otávio Noronha, presidente do STJD, que suspendeu o jogo Goiás e Corinthians no último sábado. Nesse caso específico, o que temos que analisar? Essa questão que está em debate diz respeito à competição ou à segurança pública? Se entendermos que diz respeito à competição, a competência para apreciar e julgar é da Justiça Esportiva. Se entendermos que diz respeito à questão de segurança pública, aí a competência é da Justiça Comum. Eu entendo que é uma questão de segurança pública, é uma questão de preservação da integridade física das pessoas e até a própria vida. Então, diante dessa situação, eu entendo que, neste caso específico, a competência é da Justiça Comum. O advogado reforçou que a ausência de torcida visitante já existe em outros estados por decisão da Justiça Comum. Mas em Goiás, no Paraná e em vários outros locais, já está consolidado esse entendimento de torcida única. Agora, o problema desse caso específico, se fosse lá no primeiro jogo, não teria nenhum problema. Porque no primeiro jogo, o Corinthians jogaria sem a torcida do Goiás e não haveria aqui uma reciprocidade. Então, o jogo aqui também, no estádio Ailê Pinheiro, seria realizado só com a torcida do Goiás. João Bosco garantiu que o Goiás não corre risco de ser punido por causa da suspensão do jogo contra o Corinthians. Não, porque o Goiás ele não foi punido. Não houve, ele só pode ser marcado para outro local se houver perda de mando de campo. Não pode ser para outro local, não pode ser com portões fechados, nem nada. Então, ele vai mandar o seu jogo contra o Corinthians no estádio Ailê Pinheiro com a presença de torcida. O que tem que decidir será a torcida única ou as duas torcidas? Essa que é a questão que tem que ser discutida. Se a competência for da Justiça Desportiva, será com duas torcidas. Se for da Justiça Comum, será com torcida única. Nos próximos dias, o caso vai para análise no STJD e João Bosco faz um alerta sobre a continuidade do Brasileirão. Ao colocar esse processo dessa medida denominada proposta pelo Corinthians em pauta de julgamento pelo STJD, eu entendo que a maioria vai entender que a competência é da Justiça Comum e vai extinguir aquela medida denominada, consequentemente, vai prevalecer da Justiça Comum. Mas se o tribunal entender diferente, aí nós vamos para uma situação um pouco mais complexa. Aí nós vamos ter que discutir a questão da competência no âmbito do STJ, se a competência é da Justiça Desportiva ou da Justiça Comum, e aí esse campeonato brasileiro, com certeza, não vai se encerrar esse ano.